Olá, aqui é a professora Janaína Cipriano, do PEJA2, da Escola Municipal Miguel Gustavo. Tudo bem com vocês? Bom, o tema da aula de hoje é vacina. Com certeza você já ouviu falar em vacina e até já tomou algumas vacinas, mas você sabe o que é uma vacina? Para que ela serve? E por que a gente fala tanto em vacina agora ultimamente com essa questão do coronavírus, né? A gente vê o tempo todo no jornal, na televisão, que cientistas do mundo inteiro estão tentando produzir uma vacina. Tá todo mundo esperançoso que essa vacina seja produzida e liberada logo, né, até o início do ano que vem, para que a gente enfim possa respirar aliviado com essa situação toda de pandemia, não é verdade? Então, o tema vacina está sendo muito falado. Mas você sabe o que é uma vacina? Vamos entender um pouquinho? Esse é o tema proposto pela prefeitura no material de vocês, tá? No material dessa semana. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo, tá? Para esclarecer algumas dúvidas e depois fossem lá para o material escrito e realizassem as atividades, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. O que é uma vacina? Uma vacina é uma substância produzida, né, em laboratório com a função de nos prevenir contra determinadas doenças. A gente pode dar essa definição simples sobre vacina. Mas como que a vacina nos protege contra algumas doenças? O que é a vacina em si? Como ela é produzida? A vacina ela é produzida com o próprio agente causador da doença. Parece meio estranho, né? Mas vamos tentar entender como é que isso acontece? O nosso organismo apresenta um sistema de defesa chamado sistema imunológico. E quando nós somos expostos a um vírus, a uma bactéria, a uma substância tóxica qualquer, né? O nosso organismo reage, o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa, reage para combater, para lutar contra esses agentes externos, que são chamados de antígenos. Então, um vírus, uma bactéria, né, são antígenos que podem invadir o nosso organismo. E o nosso organismo, então, produz, né, ele tem uma reação de defesa. Dentre essas reações de defesa é a produção de anticorpos, que são proteínas específicas que o nosso organismo produz para combater aquele determinado vírus que invadiu o nosso corpo, para combater aquela determinada bactéria que invadiu o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele consegue fazer isso, ele consegue produzir esses anticorpos para combater aquele micro-organismo invasor. Só que essa resposta ela não é instantânea, né? O nosso organismo ele tem um tempinho para produzir esses anticorpos. E dependendo da gravidade, né, da agressividade da doença ou desse antígeno, desse vírus ou dessa bactéria, a gente pode não sobreviver, a gente pode não conseguir combater, né, aquele vírus e aquela bactéria a tempo. Então a ciência, os cientistas, através de pesquisas, de estudos, né, desenvolveram as vacinas. As vacinas são feitas, são produzidas com o próprio agente invasor, com o próprio micro-organismo. Ela pode ser produzida com o próprio micro-organismo enfraquecido, morto, ou até com fragmentos desse micro-organismo. Então, como é que acontece? Vamos imaginar o coronavírus, né? Que é um vírus que vem causando aí essa doença, né? A Covid-19, com vários sintomas, e a gente sabe que pode evoluir para uma gravidade, levando à morte, como levou, infelizmente, de tantas pessoas no mundo inteiro. Então, os cientistas eles estão produzindo uma vacina contra o coronavírus. Então, esse próprio vírus está sendo utilizado, ou atenuado, né, enfraquecido, ou um pedaço desse vírus está sendo utilizado, produzido em laboratório, né? Esse fragmento do vírus está sendo manipulado, e aí eles produzem uma vacina, que é o próprio vírus, né? Claro, com outras substâncias, mas é o próprio vírus que está ali, enfraquecido, ou atenuado, né? Ou um pedaço do vírus, ele está ali. Isso é a vacina. E quando a gente recebe essa vacina, o que acontece? O nosso organismo produz anticorpos, porque já é uma reação natural nossa, a gente vai conseguir produzir anticorpos. Só que o vírus que foi colocado em nós, no caso do coronavírus, né, através dessa vacina que a gente vai receber, ele está enfraquecido, ele está atenuado, ele não vai causar danos ao nosso organismo. É assim que acontece com todas as vacinas que a gente toma, sarampo, né, a poliomielite
que é contra a paralisia, a malária que a gente tomou, febre amarela, enfim. Todo o mecanismo de vacina é assim que acontece. A gente recebe o próprio agente causador da doença, enfraquecido, atenuado, ou um fragmento desse agente causador, e o nosso corpo produz anticorpos. Só que a gente não tem doença nesse momento. Por quê? Porque esse vírus, como eu falei, né, ou esse agente causador da doença, vai estar enfraquecido, atenuado, ou até mesmo um simples fragmento que eles utilizam. Mas já é suficiente para o nosso organismo conseguir produzir anticorpos, que são aquelas proteínas de defesa, que reagem contra aquele vírus, aquela bactéria, e conseguem destruí-los eficazmente, tá? Então aí o nosso corpo fica já com essa memória imunológica. A gente já produziu o anticorpo sem ter a doença. E quando a gente, de fato, entra em contato com o vírus, aí sim, o vírus ativo, o vírus potente ou a bactéria que seja, né? No caso do corona é o vírus. Quando a gente entrar em contato, de fato, com o corona, beleza, o nosso corpo já tem essa memória imunológica, o nosso corpo já sabe produzir esses anticorpos, já produziu, já tem. E rapidamente a gente vai lá e combate esse vírus que invadiu o nosso organismo. É assim que funciona. Então, gente, as vacinas são extremamente eficazes, né? É claro, tem que passar por todo o processo de testes, como vem acontecendo, né? A gente tem que ter realmente a confirmação de que a vacina ela é efetiva, ela tem uma resposta eficaz, mas com esse aval da ciência, né? Com tudo certinho, não tem risco, não tem problema da gente tomar a vacina. Muito pelo contrário, nós precisamos tomar a vacina. E não só contra o coronavírus, tá, gente? É bom estar atento aí ao calendário, né, de vacinação, a caderneta de vacinação das crianças, dos próprios adultos, mesmo os que não têm caderneta de vacinação, podem ir aos postos de saúde para atualizar suas vacinas. É muito importante que nós estejamos prevenidos, né, que o nosso organismo esteja preparado para enfrentar uma possível, né, invasão com um micro-organismo, com um vírus, uma bactéria qualquer, tá bom? Então, gente, esse é um resuminho da aula para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente, podem mandar perguntas, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula. Até já!